Estamos aqui dentro do octógono, no programa Ponto de Impacto, com nada mais, nada menos que o grande Paulo Surian. Paulo, muito obrigado aí por estar recebendo a gente aí. E, Paulo, eu queria, né, o Paulo é um grande amigo, né, grande amigo de luta, tudo. Eu queria que você falasse, se apresentasse, falasse um pouco de você. Hoje em dia, né, as especializações de luta que você faz, poderia falar um pouquinho para a gente? Primeiramente, quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, falar um pouquinho da minha história, que é uma história longa, já vou fazer 21 anos de carreira e tudo, estamos prontos aí para contar a nossa história. Show de bola. Paulo, você lembra como que foi o seu primeiro contato com a luta? Com certeza. O primeiro contato foi assistindo filme, Dragão Branco, Rock, e vendo Street Fighter. Você tá velhinho, né? Bem velho. Aí já vê que eu sou dos anos 80. E aí eu vi aquilo e achava maravilhoso, porém eu era uma criança muito magra, pequena, eu achava que tinha que ser forte para lutar. Então eu optei pelo futebol na época. E durante muitos anos pratiquei futebol querendo ser profissional, só com 17 anos eu desanimei com o futebol, achei que não ia virar nada, abandonei o futebol e comecei a pensar em fazer luta na época. Só que eu achava que eu tinha que primeiro ganhar corpo, eu era muito magro. Eu começo a fazer musculação na academia do Yuri, antigamente, começo a fazer musculação lá com 17 anos, depois de um ano eu ganho um corpinho, aí eu entro numa academia de luta, antiga academia Chacal, do final do Richard Venezian, e ali eu peguei amor pelo negócio. Ali eu começo, quando eu entrei numa academia, eu vi aquele ambiente de luta, ali eu peguei amor pelo negócio. Infelizmente, ali eu fiquei um ano apenas, a academia fechou. Após isso, aí eu fiquei um ano parado e comecei a treinar depois disso com o Ricardo Avelino. Aí com ele eu fazia judô, jiu-jitsu, vale tudo, boxe. Na época não era MMA, era o vale tudo. E ele me recomendou ir fazer judô com o finado Rodrigo Zanetti. E lá, inclusive, foi quando eu te conheci e nasceu nossa amizade lá, nessa época. Eu tive essa chance de te conhecer, né? Foi, não sei se você se lembra, mas foi na academia do Yuri, fazer musculação, né? Sim. Você me chamou para treinar. Sim. Foi a primeira vez que eu entrei dentro do tatame, comecei a treinar e assim me apaixonei e estou aqui até hoje. Foi, a gente começou a fazer judô naquela época, Rodrigo. Sim, é isso foi bacana. mesmo. Não sei se você lembra, né? Eu até conto para muita gente. A tua vontade de lutar, né? O Vale Tudo na época. Sim. Você tinha um par de luva de boxe. Você colocava a mão direita e colocava a mão esquerda, né? A gente treinava desse jeito. Tocava porrada assim, sim. Parava, colocava na luva de novo, você lembra? Lógico, a gente tinha só um par, o treino era de judô, mas a gente pedia para utilizar o tatame, ficava eu e você trocando soco, lá um com a luva direita, outro com a luva esquerda. Pra quem não sabe, a gente era conhecido como sem tatame, você lembra? Sem tatame. A época sem tatame? É verdade. Foi uma época muito difícil. Aí depois a gente conseguiu, com o apoio do Ricardo, ter acesso à FEUC na época. Sim. E utilizar o tatame da FEUC. Muito tempo. Muito tempo. E hoje você vendo você com a sua academia, teu próprio octógono, tatame, academia lotada, cheia, como você se sente? É motivo de muito orgulho, de muita realização, porque quando eu comecei lá atrás, poucas pessoas acreditavam que eu conseguiria. E naquela época, quando o esporte ainda não era popular como hoje, o esporte não tinha apoio como hoje, não era bem visto, você sabe disso. Hoje, para conseguir patrocínio é mais fácil. É considerado um esporte. Na época era uma coisa vista pela mídia como coisa de violência, briga. E aí eu falava que eu ia viver do esporte, já naquela época. Eu já entro no esporte falando que vou viver disso aqui. Sim. E aí eu falava que ia viver disso, a minha família mesmo, todo mundo desacreditava, achava que eu estava ficando louco, achava que eu estava com algum problema de cabeça. E hoje eu realizar tudo que eu falei lá atrás, eu estou colhendo tudo que eu plantei, né? Eu ia te perguntar isso, teve alguém que acreditou em você antes de todo mundo? Que hoje, assim, todo mundo conhece o Paulo Surian. Seu título, você como professor, você como atleta, como pessoa, mas lá atrás não. Lá atrás você estava se ingressando no esporte onde não era bem visto, né?
Mas teve alguém assim que acreditou em você, te apoiou, ou foi o Paulo, foi no peito, foi na raça, foi sozinho? Ó, eu vou te ser sincero, na minha família ninguém acreditava. Na minha família ninguém acreditava. A minha finada irmã Sandra até apoiava por dó, mas não acreditava que fosse virar nada. Tinha em mim aquele sonho, aquela coisa. Essa força veio de mim, sabe? O principal fui eu. Eu tinha 1 milhão de motivos para desistir, até porque eu comecei perdendo. Sim. E você lembra disso? Eu comecei perdendo no Vale Tudo, um Vale Tudo clandestino com o Danilo, que hoje é amigão nosso, Danilo Petrucci. Depois lutamos judô junto, sim, lá no deck, perdi. Então, assim, eu comecei só perdendo. Entendeu? Minha família, larga a mão, vai arrumar um emprego e não sei o quê. Então, assim, eu tive até um momento na minha carreira, que eu estava com 3 anos, que até falando com o meu professor, na época, com o Ricardo, estava indo para Mococa treinar com o Nielsen, estava indo na estrada, eu falei, acho que eu vou arrumar um emprego. Inclusive, você arrumou um emprego para mim, no restaurante. Foi mesmo. E aí eu peguei e falei, vou arrumar um emprego, porque não tá dando dinheiro e tal. Aí, em vez dele pegar e me falar, não, mas tenta mais, eu era jovem, eu tinha 23 anos, 22. Ele falou assim, ó, é muito difícil viver da luta, muito difícil. Eu não vivo da luta, fulano vive da luta, ciclano vive da luta, é muito difícil. Aí, na época, eu fui até fazer um curso de vigilante, lá em Campinas. Você lembra de toda essa história? Só que aí, lá no curso, eu falei, não, eu vou tentar mais um pouco. A gente brincava que você não passou no teste psicológico. Exato. E aí eu falei assim, eu vou tentar mais. Por mais que até o meu treinador, que o treinador, ele tem a gente tem uma responsabilidade como sensei, como treinador, muito grande. O que a gente fala, o aluno escuta, a maioria. E ele falou, Paulo, é muito difícil viver do esporte. E eu quase desisti naquele momento. Eu cheguei a desistir de viver do esporte, mas durou 2 meses isso daí. Aí eu peguei e já falei, não, eu vou insistir mais um pouco. Mas eu lembro um pouco da história, mas depois da luta do Danilo, você teve palavras incentivadoras do Ricardo? Nessa época, sim, que foi assim, eu tinha 1 mês de treino, fui lutar com o Danilo. Muito, muito guerreiro, né? Durou 10 minutos. Eu, nas minhas 30 lutas de MMA, as lutas que eu venci tudo com 1 minuto, 1 minuto e meio, a maioria, 99%. E o Danilo já era um ótimo lutador. Já a luta era faixa preta? Preta. E eu durei 10 minutos com ele, até o Ricardo interromper por nocaute técnico. E eu era uma pessoa com mês de treino. Então, assim, teve esse episódio também, que a gente estava voltando de carro e eu chorando por ter perdido. Ele bateu a mão na minha perna e falou assim, ô Paulo, você tem um negócio que não dá para ser treinado. Você tem espírito de lutador. Na época ele falou assim, ó, você é um faixa branca, iniciante, você topou enfrentar um faixa preta com mês de treino. Lá na cidade, quantas pessoas lá lutaram Vale Tudo? Ninguém. Na época ninguém tinha lutado Vale Tudo aqui ainda. Ele falou, você topou, o cara mais pesado que você, mais graduado, treina 10 anos. Aí ele falou assim, você tem espírito de lutador. Essa hora eu até enxuguei as lágrimas, eu falei, é mesmo? Aí isso foi determinante para eu continuar. Só que depois de 3 anos treinando, aí eu tive a parte ruim. Que foi a parte quando eu falo para ele, nossa, mas não ganha dinheiro e não sei o quê. E aí ele fala para mim assim, Paulo, é muito difícil, realmente. Você achou que nessa hora ele foi realista com você? Eu acho que ele foi realista, mas, por exemplo, eu já passei por esse tipo de episódio com um aluno e eu falei de uma forma, tipo assim, ó, eu, graças a Deus, já vivo do esporte há muitos anos. Ele nunca viveu do esporte, mas na época... poderia falar de uma outra forma. Sim. Não falar para mim, arruma um emprego e desiste de viver do esporte, não falar dessa forma, mas ao mesmo tempo não falar, não, fica passando a falta de dinheiro, falta das coisas, tentando viver do esporte. Tem como você falar de uma forma, a pessoa não desistir daquele sonho. Tipo assim, ó, se não deu certo para ele ganhar dinheiro com luta, não quer dizer que não vai dar com aquele aluno. Por exemplo, é a mesma coisa um aluno meu falar assim, ô Paulo, é impossível chegar no UFC, você é bom e não chegou? Eu falo para ele os motivos que eu não cheguei e eu falo para eles, só vai depender de você para você chegar. Você entendeu? Então dá para você incentivar. Só que eu não falo, Paulo, não, para de trabalhar para treinar. De jeito nenhum, não consigo bancar ele. Então a gente pode considerar então que aquele espírito lutador foi o maior incentivador então para você continuar. Sim. E você está aqui onde você está hoje, né?
Com certeza, mas eu poderia ter parado ali. Ali é um momento que eu poderia ter virado, eu poderia ter virado apenas um praticante naquele momento. Foi coisa que veio de dentro de mim. Eu estava lá em Campinas fazendo o curso de vigilante. O curso era 14 dias, eu abandono o curso e venho embora com 4 dias. Eu venho embora e falo, não, eu vou tentar. Aí eu ainda pensei assim, ó, pode não ter dado certo com ele, vai dar certo comigo. Eu não sabia como. E como você se considera, Paulo? Paulo Suryan antes da luta e o Paulo Suryan depois da luta? A luta, a maior transformação que ela fez na minha vida não é a quantidade de cinturão, não é ganhar dinheiro com luta. Hoje eu já lutei em 6 países. Hoje, graças a Deus, quando eu vou lutar em MMA, eu tenho uma bolsa boa, eu ganho um bom dinheiro, graças a Deus, quando eu faço luta no exterior. Mas a principal melhoria na minha vida foi no pessoal. A força que a arte marcial, que a luta traz. Eu era uma criança e um adolescente inseguro, eu era medroso, sofri bullying na infância, então eu tinha medo de tudo. E a luta deu essa coragem, essa determinação. Então, por exemplo, falar em público, para mim era impossível na época de escola. Hoje eu dou palestra, eu dou entrevista, já dei inúmeras entrevistas. Eu lembro da tua dificuldade. Para falar no início. Eu lembro disso aí. Sim. Hoje eu vejo Paulo Suryan dando entrevista, falando, viajando, indo para outros países. Sim. É motivo de alegria para quem acompanha a tua carreira lá. Você lembra do início, pô? Eu lembro disso aí. Para dar aula eu tinha dificuldade para falar, você lembra? Eu lembro uma vez que eu arrumei um patrocínio para você falou, vai lá e vê. Exatamente. E eu falo para todo mundo na minha academia que a primeira pessoa a me incentivar a pôr notícias de luta minha na mídia foi você. Foi uma vez que você falou assim, Paulo, precisa começar a divulgar. Foi em 2010. Foi a primeira vez que eu apareci na Gazeta, no Democrata, foi você que me ajudou. Olha, que bom. Então, eu falo isso para todo mundo. Eu tenho um pedacinho. Com certeza. Eu falo para todo mundo. Se tem uma coisa que não falta em mim, eu tenho 1 milhão de defeitos. Eu tenho 1 milhão. Mas eu sou grato. Eu sou grato e reconheço as pessoas que me ajudou. Eu fico feliz de saber. Estamos juntos. Vamos chamar um rápido intervalo, voltar um segundo bloco com mais histórias aí com o Paulo Suryan. Retornamos nossa quarta. Retornamos com o Paulo Suryan. Paulo Suryan, eu queria perguntar para você, você consegue separar família, treino e competição? De jeito nenhum, tá tudo ali junto. Tá tudo ali junto, porque minha filha convive comigo aqui diariamente, me ajuda nos treinamentos e ajuda a dar aula para as crianças. A parte difícil é quando eu tenho que viajar para fora e deixar minha filha. Essa é a parte mais difícil. Mas eu não preciso assim separar nada. Eu consigo ter tempo para dar aula, tempo para treinar e tempo para ficar com a minha filha. Porque ao mesmo tempo que ela está comigo e eu estou aqui dando aula, a gente sai, vai chupar um sorvete, fica na pracinha ali conversando. Então, assim, para mim tá tudo ali junto. A parte difícil, e realmente a parte mais difícil, é montar no avião e deixar minha filha, deixar minha namorada. Porque tuas aulas são, né, a gente acompanha você nas redes sociais, tuas aulas são lotadas, graças a Deus, né? Graças a Deus. Você tem aqui o treinamento, tem o jiu-jitsu, o boxe, o wrestling. Não, aqui a gente tem o grappling, que é o sem kimono, o jiu-jitsu, o boxe e o MMA. O MMA. Isso. E você treina essas 4 categorias além de dar aula também. Sim. Correto? Certo. Você tem as suas competições, sim, né? E tem a família. Sim. Aquela pessoa que está em casa, que quer iniciar na luta, mas trabalha, tem família, você acha que ela consegue também
tirar um tempo aqui para cuidar da saúde, cuidar da mente, poder praticar o esporte? Com certeza, eu falo isso para todo mundo. O dia tem 24 horas, a gente tem 7 dias na semana. Você tirar 2 horinhas da tua semana para cuidar de você, fazendo uma arte marcial, que seria 2 aulas semanais, uma pessoa que vai fazer por esporte, por hobby, se ela fizer, por exemplo, segunda e quarta, tá ótimo. O que vai acrescentar para a vida dessa pessoa é algo maravilhoso com 2 horinhas semanal. O que é 2 horas em 24 que tem por dia? Quantas horas tem numa semana inteira? Os benefícios são inúmeros, né, Paulo? Inúmeros para a saúde física e mental. E eu vejo, para a saúde mental, não tem nada melhor do que a arte marcial. Você vai numa academia fazer musculação, vai trabalhar o teu físico, mas nada vai trabalhar a tua mente igual a arte marcial. Você, Paulo, você foi um dos primeiros, ou o primeiro, né, a poder sair do Brasil para poder disputar na categoria de artes marciais um lutador de São José do Rio Pardo. Você pode falar em qual país você já foi lutar através do esporte, do jiu-jitsu, do MMA, ou do boxe? Quais países que você já conheceu, que você já foi representar o Brasil? Então, é importante ressaltar, até porque hoje em dia eu vejo muito jovem atleta, sendo um pouco polêmico aqui sem querer ser, mas é muito atleta que chegou depois e já acha que é um fenômeno, que é o melhor, que é o maior de todos os tempos da cidade. Eu gosto de reconhecer quem veio antes de mim. Por exemplo, o Tavella. O Tavella foi o primeiro a sair do país. Sim. O Tavella foi para os Estados Unidos lutar o Mundial, se eu não me engano, 2 vezes. Então, o primeiro a sair daqui para ir para os Estados Unidos, para representar o Brasil em outro país, foi o Tavella. Ele foi o primeiro. Sim. Então, assim, aí depois, eu venho muito depois que ele, aí eu fui para a Argentina em 2016, e aí realmente, após ele, veio eu. Aí eu fui o primeiro a ganhar um título fora do Brasil. O primeiro rio-pardense de luta a ganhar título fora do país, isso foi eu. Isso é fato. E qual categoria que você lutou? Na Argentina, como eu ia num campeonato que era a Copa do Mundo de Artes Marciais, lá você tem boxe, kickbox, grappling e MMA. Todas as vezes que eu fui lá, fui 5 vezes lá, eu lutei nas 3 modalidades. Eu me inscrevia para lutar nas 3 modalidades. Graças a Deus lá eu permaneci invicto. 5 anos eu fui nas 3 modalidades. Nas 3 modalidades. Foi campeão nas 3 modalidades. Nas 3 modalidades, todas as vezes que eu fui. Fui 5 vezes. Eu tenho 3 cinturões que eu trouxe da Argentina, de Buenos Aires. Medalha, bastante, nem lembro. Fora a Argentina, quais outros países que você... Após a Argentina, em 2021, eu vou para a Alemanha, onde eu sou campeão do NAGA, que é um campeonato famosíssimo, Sim. que tem diversos campeões do UFC, que são campeões do NAGA, Khabib, John Jones, agora o Tsarukian acabou de ser campeão do NAGA, e eu conquistei esse cinturão do NAGA. Era um sonho antigo, e eu consegui realizar em 2021. Aí eu fui campeão na Alemanha, conquistei esse cinturão, ganhei de um croata, um alemão e um polonês, e conquistei esse cinturão internacional de jiu-jitsu. Aí passou mais algum tempo, aí eu pude ir para o Japão, que era o meu maior sonho. Aí no Japão, infelizmente, eu perdi na final, por uma vantagem. Então, assim, nem tomei ponto, nada, mas perdi na final para um japonês. Peguei medalha de prata no campeonato asiático lá. Após isso, eu fui para a Inglaterra, onde eu conquistei mais um cinturão do NAGA, onde eu enfrentei na final um árabe e venci ele. Foi o segundo cinturão do NAGA. Aí depois disso lutei na Eslováquia 2 vezes, MMA. Lá eu perdi essas 2 lutas, enfrentei 2 russos, assim, do mais alto nível. Foi as lutas mais difíceis da minha vida foram essas. Peguei um até que já enfrentou o McGregor, o cara tem 44 vitórias no MMA, o cara é um fenômeno. E eu tava com dengue ainda, pra piorar. Quando eu peguei esse cara, eu tava com dengue. Eu lutei com 40 graus de febre, eu tava morrendo de frio. Então, assim, para resumir, foi a Argentina, fui campeão 5 anos consecutivos. Depois, no Japão, eu trouxe a medalha de prata, em Tóquio. Depois, eu fui campeão na Alemanha, na Inglaterra. Fui campeão no Chile também. E qual é o outro país? E a Eslováquia, que foi onde eu perdi. Eu fui em 6 países, perdi só na Eslováquia.
A gente acompanha você, né, Paulo? E recentemente você parece que tinha uma luta marcada, né? De MMA. Duas. Passei por um momento muito difícil na minha carreira agora. Em novembro eu tinha uma luta na Dinamarca, luta principal do maior evento da Dinamarca, chama Gala MMA. E nesse evento, uma semana antes, eu tenho um problema com convulsão que não é derivado da luta. Eu tenho desde criança. Sim. Desde quando eu nunca tinha tomado um soco, eu já tinha esse problema. Eu tive uma convulsão uma semana antes de viajar. Aí rachei a cabeça, não pude viajar. Aí foi uma luta cancelada. E agora, recentemente, semana passada, eu iria para Honduras, fazer a luta principal do maior evento de Honduras, que é o UCC, que eu tenho contrato com eles. E aí eu não pude entrar no país, eu fui até a Colômbia, da Colômbia para Honduras, fui barrado por conta da vacina de febre amarela, vacina essa que eu tomei em 2018, mas não tinha registros no site, aí teria que buscar via os papel antigo lá no posto. A moça que me atendeu falou, ó, o que eu posso fazer é te dar uma vacina aqui agora. Ela me deu a vacina, só que eu não tinha o tempo hábil para entrar no país. Eu arrisquei, fiz o que eu pude. Cheguei lá, fui barrado, voltei, foi uma frustração danada, mas faz parte. Você acha que dói mais você perder dentro do octógono ou você deixar de lutar? Eu tenho uma frase comigo que eu carrego há muitos anos. Eu não venci todas as vezes que eu lutei, mas eu perdi todas as vezes que eu deixei de lutar. Então, para mim, não lutar, isso para mim é derrota. Então, a dor da derrota real, para mim, ela é só aprendizado. Agora, essas duas derrotas de não ir para essas duas lutas, foi muito duro. Tanto que eu tô uns 3 quilos mais magro, porque eu passei por um período de deprê agora, após esse cancelamento de mais uma grande luta. Seria 7º país na Dinamarca e 8º país agora. Você entendeu que eu estaria representando São José do Rio Pardo. Então foi um baque muito grande, muito grande. É muito pior do que perder lutando. E você encontra forças de onde para poder se reerguer, continuar para você não, que nem você falou, entrar talvez numa depressão, numa tristeza, até desistir e parar. Tem algo assim que faz você buscar esse ano, essa vontade de superar e continuar? Sem dúvida nenhuma, Deus, a Bíblia, é ali que eu acho as respostas para tudo, é ali que me conforta, entendeu? Me dá aquela depressão, dá até vontade de parar, porque eu já estou com 41 anos, e aí eu vou pedindo para Deus me mostrar um caminho, e sempre vem resposta, quando você busca, Ele te dá, e eu falei, não, vou permanecer. Estão conhecendo a história de Paulo Surian, dentro e fora do octógono. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos para o terceiro bloco. Voltamos ao terceiro bloco do Ponto de Impacto. Paulo Surian, você ainda tem algum título que você ainda almeja conquistar na tua carreira? Olha, eu estou bem realizado com a minha carreira. Eu ainda desejo lutar na Itália, tenho desejo de lutar nos Estados Unidos, é o que falta para mim. Japão era o maior sonho, já fui, e pretendo lutar na Irlanda também. E assim, um sonho assim, um pouco mais difícil, mas acredito que seja possível, chegar no One Championship, porque o UFC ele tem uma política de não pegar pessoas com mais de 30 anos. Eu estou com 41. Já o One Championship, que é o evento da Ásia, o segundo maior evento do mundo, ele pega pessoas mais velhas. Então é o que eu tenho como meta para os próximos meses e talvez para o próximo ano. Bem, você é um exemplo vivo que a perseverança faz a gente chegar lá e alcançar.
Se é um sonho que você tem em meta, a gente acredita que você é capaz de chegar lá. Eu tenho certeza que eu vou conseguir alcançar todos os meus objetivos. A gente vai estar aqui na torcida. Eu tenho certeza que eu vou conseguir alcançar. Lembra do filme Rock? Lembro. Eu sou ele da vida real. Quem não esperou nós da velha guarda, hein? Sim. E, Paulo Surian, quando você findar a tua carreira, quando você aposentar as lutas, você parar de dar aula, de treinar, como que você quer que o Paulo Surian seja reconhecido? A minha maior habilidade, o meu maior talento é a força de nunca desistir. Eu nunca fui habilidoso, nunca lutei bonito, então eu quero ser lembrado por aquele lutador que nunca desistiu, que não tem essa palavra no vocabulário dele. Maravilha, muito bom. Paulo, você tem algum golpe, alguma técnica que você gosta de utilizar nas tuas lutas, nos campeonatos, que você gosta de passar para os alunos, que você acha assim que seja relevante, importante? Eu gosto muito de estrangulamento. Então, assim, eu vou demonstrar. Então, vamos fazer o seguinte: em vez de você explicar, vamos mostrar na prática? Vamos lá. Você topa? Lógico. Vamos lá, então. Vou tirar minha lapela. Tá certo. Então, vamos lá, Paulo. Você vai passar Você vai entrar no single leg com a cabeça para dentro. Quando a pessoa faz isso é porque não quer tomar guilhotina. E realmente não dá para tomar guilhotina daqui. Mas dá para tomar esse outro estrangulamento aqui, ó. Tô aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me equilibrar nessa perna, vou entrar o braço aqui, ó, pego no meu bíceps, pego aqui nas costas e pressiono. Então a pessoa entra para se defender de uma guilhotina, põe a cabeça para dentro. O que eu tenho que fazer é equilibrar nessa perna, entrar aqui, ó, entrei, pego no bíceps, pego nas costas e pressiono. E pega bem. Bastante. Quer passar mais um? Vamos fazer uma técnica agora de MMA, coisa básica, que pode ser usada tanto no MMA como na defesa pessoal. Uma situação real. Eu estou aqui com a pessoa vai dar um direto aqui, eu esquivo e abraço ele aqui, ó. Eu pego no meu bíceps e pressiono. Se o cara for muito grande, eu não consigo pegar no bíceps. Eu pego mão com mão e pressiono. E acaba qualquer confusão na rua. Porque vai desligar. Muito bom. Paulo Surian, muito obrigado. Eu que agradeço. Por participar aí do... Paulo Surian, muito obrigado aí por dar essa oportunidade de participar do programa Ponto de Impacto. E convidar vocês aí a poder seguir nosso canal, curtir, comentar, né? Quem acompanha o Paulo Surian, qual que é a luta mais emocionante que vocês acharam do Paulo Surian? Aguardem nos comentários aí e até a próxima luta. Valeu.